No coração da capital, um ultimato duro foi lançado contra o parlamento, e a resposta já chegou: a exoneração imediata do presidente. Mas como terminará esse embate? Ninguém poderia prever que, em meio a essa crise, um ucraniano se destacaria como exemplo de como o país falhou em encontrar líderes à altura. Enquanto isso, Bruxelas já apontou qual nação será a próxima a ingressar na União Europeia, deixando Ucrânia e Moldávia para trás. O que está por trás dessa decisão? Enquanto isso, a política ucraniana vive um terremoto. Após investigações da SBU, dezenas de figuras públicas estão perdendo seus cargos. Mas o que realmente aconteceu? E por que Moscou entra em pânico quando mísseis americanos atingem o território russo antes mesmo de chegarem à Ucrânia? Esses e outros acontecimentos marcantes abrem o noticiário desta quarta-feira, 15 de outubro. Fique por dentro dos fatos mais urgentes e exclusivos com análises que você só encontra aqui. Na região de Kherson, forças russas atacaram uma coluna humanitária da ONU que levava ajuda essencial para moradores do lado direito do rio. O incidente ocorreu na comunidade de Belozerska, onde 4 caminhões carregados de suprimentos foram alvejados. Segundo relatos locais, um dos veículos foi completamente destruído pelo fogo, e outro sofreu danos graves. Felizmente não houve vítimas, mas a missão teve que ser interrompida. Primeiro, a artilharia atingiu os comboios e depois, durante a descarga, drones russos completaram o ataque. Tanto a ONU quanto o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia condenaram veementemente o ocorrido, destacando que os caminhões transportavam alimentos e medicamentos para civis que vivem sob bombardeios constantes e sem acesso regular a suprimentos. Imagens do ataque circulam nas redes sociais, mostrando o caminhão em chamas e o som de novas explosões. Infelizmente não podemos exibir o vídeo aqui, mas você encontra tudo em nosso canal no Telegram. Enquanto isso, um caso curioso chama a atenção. Um decreto presidencial retirou a cidadania ucraniana de um indivíduo que antes mesmo da polêmica, já figurava em listas de colaboracionistas russos. Estamos falando de Hennady Trukhanov, ex-prefeito de Odessa, que agora nega veementemente possuir passaporte russo. Mas como explicar os documentos divulgados pela SBU? Um dia antes da publicação do decreto, uma petição exigindo a cassação de sua cidadania alcançou as 25.000 assinaturas necessárias em menos de 24 horas. O autor da petição acusava Trukhanov de promover narrativas favoráveis à Rússia e de representar uma ameaça à segurança nacional. Em resposta, o ex-prefeito classificou a situação como uma provocação e afirmou que os documentos divulgados são falsificações. Ele garantiu que nunca obteve cidadania russa e que contestará a decisão na justiça. Trukhanov lembrou ainda que serviu nas Forças Armadas Ucranianas em 2022, durante a defesa de Kherson, e questionou como poderia ter adquirido um passaporte russo naquele período. Vale lembrar que Trukhanov já havia sido associado a figuras controversas como Oleg Tsaryov, ex-deputado ucraniano condenado a 12 anos de prisão por colaboracionismo, e Sergei Polunin, bailarino que obteve cidadania russa em 2018, se apresentou na Crimeia e apoiou abertamente a invasão da Ucrânia. Polunin, inclusive, está sob sanções ucranianas. Enquanto isso, a economia russa sofre um golpe duro. Ataques de drones ucranianos paralisaram a capacidade de refino de petróleo do país, e os efeitos devem se estender pelo menos até meados de 2026. Segundo a Agência Internacional de Energia, a produção diária de derivados de petróleo na Rússia caiu em 500 mil de barris, e as projeções indicam que a recuperação será lenta. Em setembro, as exportações de produtos refinados atingiram o menor nível em uma década, excluindo o período da pandemia. As receitas com petróleo despencaram para cerca de 13,5 bilhões de dólares, o pior resultado em 3 meses. Moscou tenta compensar as perdas aumentando as vendas de petróleo bruto, mas analistas alertam que o dano é estrutural. Além de reduzir a produção de combustíveis, o país precisa desviar recursos para reparos e proteção de infraestrutura. E o pior pode estar por vir. Se a Ucrânia receber mísseis de longo alcance dos Estados Unidos, a situação pode se agravar ainda mais. Especialistas afirmam que essas armas já estariam armazenadas em algum lugar, prontas para uso. O simples fato de existirem já gera um efeito psicológico, forçando a Rússia a redistribuir suas defesas. Em outras palavras, o impacto é sentido antes mesmo do primeiro disparo. Na Moldávia, uma mudança importante está a caminho. O líder da coalizão governista, Maia Sandu, confirmou que Alexandru Munteanu, ex-ministro com vasta experiência econômica, será indicado como primeiro-ministro.
Munteanu, que passou as últimas 2 décadas no exterior, é visto como uma figura capaz de impulsionar a integração europeia e fortalecer a economia do país. Sandu destacou que a Moldávia precisa de profissionais competentes para acelerar seu ingresso na União Europeia e garantir o desenvolvimento econômico. A nomeação oficial deve ocorrer após a posse dos novos deputados e a primeira sessão do parlamento. Enquanto isso, o atual primeiro-ministro, Dorin Hessian, anunciou que não buscará um novo mandato e deixará o cargo de deputado. Falando em União Europeia, Bruxelas já definiu qual país será o próximo a ingressar no bloco. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que Montenegro está na liderança entre as nações dos Balcãs Ocidentais no caminho para a adesão. Durante visita ao país, ela destacou o progresso das reformas e afirmou que Montenegro está no ritmo certo para fechar pelo menos 5 capítulos de negociação ainda este ano. Von der Leyen também prometeu um pacote de investimentos de 6 bilhões de euros para a região, além de 4 bilhões em fundos adicionais na próxima década, reforçando que a expansão da UE continua sendo uma prioridade estratégica. No entanto, o processo de adesão dos Balcãs enfrenta obstáculos há anos. Em Bruxelas, as justificativas variam entre a falta de reformas nas candidatas e a cautela dos países membros. Enquanto isso, na França, um novo capítulo político se desenha. 2 votos de desconfiança estão prestes a ser apresentados, sinalizando mais turbulência no horizonte. A França está à beira de um terremoto político. Em menos de 48 horas após sua nomeação, o governo de Gabriel Attal pode ser derrubado, com 2 votos de desconfiança marcados para esta quarta-feira na Assembleia Nacional. A extrema-direita de Marine Le Pen e a esquerda radical de Jean-Luc Mélenchon uniram forças em uma aliança improvável, mas letal. Mathilde Panot, líder da França insubmissa, já avisou: os ministros nem deveriam ter desfeito as malas. Enquanto isso, Le Pen exige a dissolução do parlamento e promete: novas eleições a levariam ao poder. Se os socialistas aderirem à oposição, o governo cairá em tempo recorde, deixando o país em estado de choque. Do outro lado do mundo, em Madagascar, a crise política escalou para um nível perigoso. Manifestantes tomam as ruas há semanas, exigindo a renúncia do presidente Andry Rajoelina, acusado de corrupção, nepotismo e uso indevido de recursos públicos. O que começou como protestos contra apagões e falta d'água se transformou em um movimento massivo por mudanças sistêmicas. E agora, a presença de militares nas ruas acende o alerta. Há divisões nas Forças Armadas? Unidades de elite já declararam apoio aos manifestantes, enquanto o presidente alega tentativas de golpe e se esconde fora da capital. Mas os protestos não recuam. Rajoelina saia. Mudamos o sistema. Ecoa nas praças. A pergunta que fica: até quando o palácio resistirá? E se a política global já não fosse suficientemente instável, na Alemanha um crime bizarro chocou o mundo botânico. O lendário Amorphophallus titanum, conhecido como flor cadáver por seu odor insuportável de carne podre, foi roubado do Jardim Botânico Rombergark em Dortmund. Com um botão que pode pesar até 30 kg e uma fragrância capaz de derrubar qualquer um a metros de distância. A planta é uma raridade que atrai multidões quando floresce. Quem teria interesse em roubar um tesouro tão peculiar? As investigações seguem, mas uma coisa é certa: o mundo está cada vez mais imprevisível, e nem as flores estão a salvo.